Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma etapa de aulas remotas de ciências. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo, porém na aula de hoje eu vou falar de um conteúdo que o livro didático de vocês também aborda, tá? Que a gente ainda começou a falar sobre isso quando ainda estávamos em aulas presenciais, porém o acaso não deixou que nós continuássemos. Então, como vocês todos têm o livro de ciências, eu resolvi trazer essa temática que é abordada no livro e que também vai servir como auxílio para vocês resolver suas atividades, tá certo? Espero que estejam todos em paz, todos bem, todos felizes, que suas famílias estejam saudáveis e que a gente em breve consiga, ter aulas presenciais. Esse ano sabemos que acho que não vai mais haver essa possibilidade, mas 2021 está nas mãos de Deus e em breve a gente se encontra, não é isso, pessoal? Então, na aula de hoje, eu vou trazer aqui para vocês os slides que eu preparei, que nesses slides, inicialmente, eu trouxe uma frase de acolhida para vocês, tá? A caminhada através do estudo é longa, mas estarei com vocês em cada passo. Sejam bem-vindos, alunos e alunas. Então, pessoal, nessa nova etapa, hoje nós temos a nossa 10ª aula remota. É difícil estudar de forma remota, é difícil ensinar de forma remota, mas a gente vive em constante aprendizagem e estamos aqui para nos ajudar, certo? A cada dia estamos aprendendo mais, aprendendo melhor, trabalhando essa questão de metodologias inovadoras, as redes sociais associando a nossa aprendizagem, e isso é muito importante. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a introdução ao estudo da química, certo? Que é o conteúdo abordado no 9º ano. E como eu falei, a gente já teve esse primeiro contato no início do ano, porém o acaso nos barrou de dar continuidade. Então, sejam bem-vindos à nossa 10ª aula remota. Espero que a aprendizagem seja muito pertinente nesse momento e vamos dar início. Nós vamos tratar um pouquinho sobre o que significa a química e a física, sabendo que nós já tínhamos conversado sobre isso, que tanto a química quanto a física, quanto ainda mais a biologia, que eu não abordarei hoje, no que se divide a disciplina de ciências do 9º ano. Antes nós tínhamos apenas ciências. Agora a gente está dividindo em 3 disciplinas: química, física e biologia. A química e a física, elas são mais próximas, que é mais aproximada para a área das exatas. E a biologia, posteriormente, futuramente, a gente vai tratar sobre ela. De início, eu trouxe aqui uma informação mostrando o que é a química e o que é a física. A química e a física são ciências que procuram explicar a matéria e suas interações, também com suas transformações. Então, pessoal, a química e a física, elas vão atuar, cada um com o seu objetivo, explicando exatamente a matéria, que vamos ver posteriormente,
suas interações e suas transformações. Com o avanço científico, diferentes áreas de conhecimento buscam integração, reunindo saberes e propondo aplicações práticas para questões de atualidade, como a cura de doenças ou até a poluição ambiental, que a gente também já tratou em aulas passadas, no bloco de aulas remotas que já vimos. Isso, com o avanço científico, a gente consegue perceber claramente essas transformações e essas aplicações práticas na nossa realidade. E vamos ter um conhecimento prévio sobre isso, reconhecendo coisas que nós já sabemos e aperfeiçoando ainda mais o nosso conhecimento. A química investiga a estrutura, a composição, as propriedades e as transformações da matéria. Ou seja, nesse sentido, eu vou dar a definição de novo do que vocês já sabem. O que é matéria? Vocês se lembram? Matéria se considera matéria tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, qualquer coisa que tiver massa e ocupar um lugar no espaço, ela é dita como matéria. Trazendo a parte da física, ela se dedica a compreender as propriedades da matéria, ou seja, ver as suas transformações, né? Porém, o foco não está apenas em suas transformações. Como ela interage com a própria matéria e com certos fenômenos como luz, calor, eletricidade. Então, assim, ela se dedica a esses dois pontos, trazendo exatamente como é que a física vai interagir com relação à própria matéria e certos fenômenos, ok? Isso aqui é só um breve resumo do que vocês já estudaram, que a gente está só revendo. E é como eu falei inicialmente, vocês têm esse mesmo conhecimento bem mais aprofundado no livro didático de vocês. Então, vocês, como ajuda, vão, se necessário for, abrir o livro didático e aperfeiçoar ainda mais essas informações. O que seria, pessoal, um fenômeno físico? Um fenômeno físico é toda transformação da matéria que ocorre sem a alteração de sua composição química. Não altera a natureza da matéria, podendo alterar apenas a sua forma, o tamanho, a aparência ou então seu estado físico. Ou seja, um exemplo, as mudanças de estado físico, fusão, condensação, quebrar um lápis em vários pedaços. Esse fenômeno físico, o que é que ocorreu para que houvesse essa mudança, essa alteração? Houve alguma força que tenha causado isso. Por exemplo, para eu quebrar um lápis em vários pedaços, eu alterei a composição química dele? Não. Eu só quebrei ele em vários pedacinhos usando a força. Com relação às mudanças de estado físico, do gelo para a água, o que é que acontece para que o gelo se transforme em água? Mudou a composição química dessa substância? Não. Apenas mudou o seu estado físico, que ele era gelo. Quando veio o calor, transformou ele em líquido. E para transformar o líquido no estado de vapor, o que é que acontece para que isso ocorra?
Da mesma forma, quando aumenta o calor, a água vai evaporar. A gente tem um exemplo de transformar o líquido no gasoso quando a gente estende roupas no varal. Como é que o que é que ocorre que a água que tinha lá na roupa some? A gente pode compreender que ela vai evaporar a partir do momento em que o sol ele vai esquentar, então a água vai evaporar e a roupa vai secar. Então, mudanças de estados físicos são fenômenos físicos. Por quê? Porque ele não altera a natureza da matéria. Ele vai alterar a forma, o tamanho, a aparência. Se eu pego um copo com água e coloco esse copo com água, coloco a água dentro daquela bandeja de gelo para colocar no congelador. O que é que vai alterar? Vai mudar a sua forma, porém a quantidade de água vai ser a mesma, certo, pessoal? O que seria então um fenômeno químico? Um fenômeno químico é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias. Há a formação de substâncias com propriedades diferentes. Geralmente são notadas pela mudança de cor, formação de gases, formação de sólido ou aparecimento de chama ou luminosidade. Um exemplo: as reações químicas, como a ferrugem, a fotossíntese, a combustão, são exemplos de reações químicas. O que é que vai acontecer para que o fósforo acenda e que saia fumaça? Vai acontecer uma transformação na pólvora que vai estar lá na pontinha do fósforo para que ela surja a chama. Então, pessoal, esse fenômeno químico, ele geralmente não é, como é que eu posso dizer? Ele vai, de uma substância, ele vai formar outra e não alterar a forma, por exemplo, como o que acontece lá nos fenômenos químicos, físicos, desculpa. Por exemplo, quando a gente taca fogo no fósforo, que o fósforo apaga, já vira o carvãozinho, que já é exatamente uma reação química. Quando apaga o fogo, ele não continua com a mesma matéria que ele tinha anteriormente. Então, isso é o que a gente chama de fenômeno químico, que vou ler novamente para vocês, que vai ocorrer com a formação de novas substâncias, ok? De início, e essa aula de hoje é uma parte mais introdutória, porque para a gente ir comparando o que a gente já tinha visto, trazendo esse conhecimento mais básico, mais introdutório. E quando for na aula de semana que vem, nós daremos continuidade, que eu não vou antecipar com o que nós vamos trabalhar. E como uma forma de incentivo, nós devemos sempre tentar enxergar o lado positivo da vida. Porque quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades, tá? Com relação a essa frase, lá vou eu filosofar, a gente tem que sempre querer buscar as coisas boas. Por quê? Se a gente for se abater por este momento que nós estamos vivendo hoje de pandemia, o que é que vai acontecer? O nosso psicológico vai estar abalado. Nossa mente vai estar sofrendo. Então, a gente vai terminar adoecendo. Mesmo que não adoeça da Covid, mas a gente vai pegar uma depressão, alguma coisa que não é bom para a gente. Então, pessoal, com relação ao momento que estamos vivendo, devemos perceber as coisas boas que estão acontecendo. Como? Como a gente está, por exemplo, colado nos nossos familiares,
nos cuidando, cuidando do próximo, nos protegendo, usando máscara, pensando no nosso bem e no bem do próximo. Então é isso. Agora, nesse momento, encerramos essa parte aqui do vídeo. Vamos retomar agora o grupo do WhatsApp para que eu mantenha contato com vocês, tire possíveis dúvidas e mais uma vez, concluindo essa parte, eu digo, esse conteúdo ele está presente lá no nosso livro didático, que no grupo eu vou dar as páginas para vocês. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e eu estou agora no aguardo de vocês. Tchauzinho!